livro de disciplina e governo da Igreja de Deus, e dentre os temas tratados, aprove hoje de falarmos um pouco sobre o cristão, loterias e jogo de azar. Pode o cristão fazer uso desses jogos? Pode o cristão usar disso que o povo chama sorte? O nosso livro de ensino fala o seguinte: a Igreja de Deus reafirma a sua posição histórica contrária aos jogos e loterias e similares, bingos e similares, e exige de seus membros um alto nível de conduta e santidade. Essa assembleia ocorreu em 1964, apenas reafirmando uma posição a esse respeito. Já tinha sido feita uma assembleia e determinado que o cristão se abstesse de jogos. Em 64, apenas reafirmaram. Foi a última vez que se falou sobre o assunto. Como estamos estudando o Edegide, estamos vendo todos os pontos. E procurando na Bíblia textos que respaldassem isso, essa decisão, eu confesso aos irmãos que não encontramos um texto direto. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de podes e não podes. A Bíblia não é um livro que vai dizer se você pode ou não pode fazer algo do cotidiano atual. Porém, no livro de práticas que a Bíblia ele nos mostra a conduta que devemos ter referente a tudo nesse mundo. Então, o que a gente encontrou respaldo, e é o que mais ou menos se encaixa, é a cobiça, a ganância, a avareza e esse amor desenfreado ao dinheiro. Então, eu lhe pergunto, qual a intenção de alguém que aposta em uma loteria querendo ganhar, se não o dinheiro? Qual é a motivação que leva uma pessoa a fazer uma aposta em uma loteria esportiva, loteria federal, Mega Sena e coisas do tipo? Simplesmente o fato de enriquecer de modo rápido. Mas, pensando nisso, vamos juntos ver o que a palavra de Deus diz a respeito desse fim. Primeiro livro de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, Hebreus, capítulo 13 e Lucas, capítulo 16, vai trazer as três primeiras leituras que a gente fará. Você pode procurar 1 Timóteo, capítulo 6. Outro grupo, se possível, procure Hebreus, capítulo 13. E outro, Lucas, capítulo 16. Enquanto os irmãos localizam na Bíblia esses textos que falei, vamos fazer uma breve oração para assim estarmos iniciando a aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais uma vez juntar o teu povo, Senhor, para desfrutar e aprender da tua palavra. Ser conosco, Pai. Usa a instrumentalidade que assim preparasse para que hoje possamos desfrutar, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus te oramos, Pai, gratos. Em nome de Jesus, amém. Repetindo para você que chegou agora, o tema de hoje é loterias e jogo de azar. Tem a ver com a vida de um cristão? Eu até brinquei com o pastor no primeiro culto, que ele deu spoiler da aula. Se ele ministrar o mesmo assunto agora de tarde, a gente vai estar dando spoiler da ministração. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Aqueles que encontraram, leiam comigo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição... Perdão, estou lendo a segunda carta. 1 6, verso 6. Desculpe, leitura errada, tá? Vamos fazer a leitura certa agora. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A gente falou há pouco sobre a esposa de Cadoca, que está há poucos minutos
em ação de graça. O seu filho nasceu. Quando uma criança nasce, ela nasce trazendo alguma coisa consigo? Quando uma pessoa morre, ela leva alguma coisa consigo? O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, já no verso 7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a causa, a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse primeiro texto que a gente fez referência, ele diz que nós não trazemos nada, nem tampouco levaremos, e que se a gente tem o suficiente, que seja essa a nossa satisfação, porque a cobiça, a ganância, o desejo desenfreado em adquirir riquezas de modo rápido, pode ser causa, muitas vezes, de inclusive desvio da fé. O segundo texto que eu quero compartilhar com os irmãos está na Carta Anônima aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Diz assim o texto: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse. Esse sujeito oculto, ele, é interessante que você observe o contexto para você identificar de quem o escritor está falando. Porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. Observe, é uma promessa do próprio Cristo. Ele não te desampara e não te deixa sozinho. Se nós confiamos de fato nele, o versículo 5 tem de fato uma compreensão lógica, contentando com aquilo que de alguma forma é suficiente. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes. Então, uma vez que Paulo diz a Timóteo: se você tem o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. O autor aos Hebreus diz que se você tem o suficiente do dia a dia, esteja satisfeito, porque ele mesmo, o Cristo, cuidará de você. Que segurança te dá a respeito disso? Vamos observar o último versículo e aí a gente vai poder juntar os três para poder falar alguma coisa a mais. O último versículo não, o último texto. Lucas, capítulo 16, também está em Mateus, mas vamos ler o de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1. Vamos ler até o 13. Essa leitura é um pouco mais extensa. O começo da leitura é apenas para contextualizar o assunto. Lucas 16, do 1 ao 13. Diz assim o texto: visto que muito... Lucas 16, do 1 ao 13. Dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico, que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamou então e lhe disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo: que hei de fazer? Já que o meu senhor me tira a mordomia, para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer, para que quando for desapossado da mordomia,
me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma tua conta, senta-te e depressa escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? O outro respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. Louvou aquele homem o senhor injusto mordomo, por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que de fato é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de odiar a um e amar ao outro, o que há de dedicar-se a um e desprezar o outro, porque não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra versão ou em outra passagem vai chamar Mamon. Bom, como falei antes, a gente não tem um texto direto que fale a respeito de jogo, de loteria, mas tudo isso, como falei antes, é intuito ou desejo de adquirir riqueza. E o que a Bíblia adverte é que esse tipo de procedimento é perigoso. Porque se você trabalha e de alguma forma tem herança e de alguma forma você já é rico, você deve, de modo certo, administrar isso para que isso não confunda o seu coração. Mas se, como a maior parte das pessoas não veio em berço esplêndido e não vive de modo rico e regalado, é provável e comum o desejo de adquirir coisas que muitas vezes nós não temos. Mas o que isso vai provocar em nós? Cobiça, ganância, egoísmo, essa vontade desenfreada de conquistar aquilo que não temos. Quando vivemos desse modo, deixamos de valorizar aquilo que é real e que nós já temos. Imagina que uma dona de casa não cuida direito da sua casa porque anseia em reformá-la e fazer modificações para que fique a seu contento. A casa dela estará descuidada. Imagina que um dono de casa não cuidará direito dos seus porque espera receber um maior salário para que assim possa fazer. Como estará cuidando dos seus? O que a Bíblia diz é que isso é perigoso. A gente falava a respeito disso na aula antepassada, quando falamos sobre lealdade a Deus e dedicação à igreja. Nas nossas finanças, quer sejam elas mais ou menos, nós prestamos um serviço chamado mordomia. Porque é que muitas vezes pessoas, a cada dia mais, têm se complicado em débitos e empreendimentos que não podem gerir. Porque a cobiça e a ganância fazem as pessoas dar passos que não podem honrar. Então, de alguma forma, essa necessidade, que parece que hoje, com o advento da internet e sempre as imagens que nos são mostradas são de pessoas cada vez mais tendo posses, está entrando em lugar daquilo que de fato e real tem valor. Você tem o seu valor. Se as pessoas estão ao seu lado, ou desejam estar ao seu lado, apenas por aquilo que você tem, ou aparenta ter, aonde está ficando o seu valor? Quando o livro de ensino diz que reafirma uma posição antes tomada, é porque desde que a Igreja de Deus foi organizada e formada, houve um objetivo de vivermos em santidade, nos abstendo dessas práticas que são comuns
a todos os seres humanos. Quando nos convertemos e chegamos à igreja, é essencial que conheçamos aquilo que a igreja defende, porque no mundo atual, pasmem, existem pessoas dizendo-se pastores, quando na verdade são lobos, dizendo aos fiéis: tragam seus bilhetes de loteria, para que a gente esteja abençoando e você ganhe. Qual o interesse dessas pessoas? É que de alguma forma o fruto daquela situação, se colhido, seja repartido com eles. Mas aí entra em questão outro assunto intrínseco aqui. Uma vez que você abstém-se dos jogos, que você não bota na sua vida uma prática desse tipo de aventura, você pode ser ajudado por alguém que ainda não é cristão e que é contemplado com esse tipo de serviço? Nós conhecemos pessoas que foram contempladas com prêmios em loterias locais, como é o Pernambuco da Sorte, em Poupa Ganha, nessa de Telecena. Porque isso permeia o mundo cristão hoje como algo que tenta o ser humano a participar. Por conta da facilidade de adquirir bens. O que tem motivado o cristão hoje em dia a isso? Pela manhã, como já falei, a mensagem do pastor deu spoiler da aula. E a gente aproveitou aquilo que o pastor já tinha falado para debater em classe com alguns alunos. E muito interessante observar, tem pessoas que defendem esses títulos de capitalização, que são bingos, como investimento. Porque após determinado período, você recebe parte do dinheiro que foi aplicado e tal e tal. Mas aí, o intuito de fazer parte disso é aplicar o dinheiro? O que é que nós temos usado como desculpa para participar em certos tipos de coisa que a igreja não concorda? Um exemplo que eu falei de manhã, e vou falar de novo, é usos e costume. Irmãos, isso é dogma, isso não é doutrina de fé. Cada grupo de fé tem em sua cartilha os seus dogmas e os seus costumes. Ainda que a Bíblia não trate isso de modo claro, é natural que qualquer grupo tenha seus costumes. O primeiro grupo que fazemos parte é a família. E em sua casa, provavelmente existem regras que o pai e a mãe estabelecem. O que é essas regras? São os dogmas daquele grupo. Então, sentar-se à mesa para fazer uma refeição é algo que está muito escasso hoje em dia, mas algumas casas são rígidas quanto a isso. Estar em um ambiente comum, sem usos de aparelhos celulares. É outra dificuldade também que encontramos hoje em dia, mas existem lares que isso é uma exigência, para que as pessoas possam se socializar, conversar, saber um do outro como foi o dia. Isso é doutrina da casa. Os jovens hoje, quando têm casado e têm iniciado nova vida, trazem consigo os ensinos das suas casas e muitas vezes conflitam naquele novo conjunto familiar. A gente já viu exemplos aqui de pessoas que hoje estão em ministério, são pastores e tudo, sobre a questão do açúcar, guardo dentro ou guardo fora da geladeira. Porque na casa dos meus pais guardava dentro, na casa dos pais da esposa guardava fora. E aí, como se portar com isso? Veja, não é nada de regra, não é nada de doutrina, mas é uma questão de costume, de prática, que as pessoas trazem consigo para a sua nova vida. Quando adentramos a um corpo unido com diversas famílias, com diversos costumes, com diversos credos, e passamos a ter um único credo, que é o Senhor Jesus, único e suficiente Salvador, é natural que nos enquadremos aquilo que a Bíblia diz. Mas, como eu falei, a Bíblia não é um livro de podes e não podes. A Bíblia é um livro de conduta, de ética, que traz para nós um meio pelo qual podemos viver juntos em acordo. Então, algumas coisas que surgem com a modernidade e dentro da igreja querem tomar lugar, foram aparadas com o longo do tempo.
A primeira vez, em pesquisas que fiz hoje, que se falou em aposta no meio que envolvia cristãos, fazia respeito ao Coliseu. Pessoas que eram capturadas, forçadas a negar sua fé, contrária a negar a fé, eram lançadas num círculo, numa arena pública, e as pessoas apostavam: olha, esse resiste a um gladiador, olha, esses não passam um minuto, olha, esses serão devorados pelas feras. Então, ali se criou um meio de apostas. Eu acredito que aquele ali resiste. Eu acredito que aquele não resiste. E ali começou esse tipo de coisa. Passou-se o tempo e as modernidades, a matemática e tantas coisas foram sendo embutidas nisso. Hoje, no mundo atual, nós temos loterias diversas. A Caixa Econômica Federal, que gere a maior parte dessas loterias, que aqui no Brasil são legalizadas, tem, acho que, mais de 10. A respeito de jogo de futebol, a loteria, a respeito de sorteio de números como bingo, Mega Sena, Loto Mania e afins. Não satisfeito com isso, veio a esfera estadual, e nos estados, outros tipos de jogos foram desenvolvidos. Então, aqui em Pernambuco, nós temos o Pernambuco da Sorte. Talvez tenhamos outros, eu não sei demais, mas talvez tenhamos. Fora isso, ainda tem esferas abaixo. Jogo do bicho, que hoje é contravenção aqui em Pernambuco, mas em toda esquina você vê. Jogos de azar em todos os lugares. Jogo de baralho, jogo de dominó apostado, outros tipos de jogos. Qual o intuito desses tipos de entretenimento? É financeiro. Mas para que alguém obtenha ganho, é necessário que outros sofram perdas. Então, isso tem sido muitas vezes ruína de muitas famílias. Essa cobiça, essa ganância. Mas aí você vai dizer, irmãos, tem tipos de jogos que são atrelados hoje em dia. Você faz um plano de saúde, você faz um financiamento, você faz um empréstimo, você faz, sei lá, tanto um consórcio, e tem lá, olha, esses números aqui são seus números da sorte, e você pode ser contemplado nos sorteios mensais. Como é que o cristão pode viver livre dessas coisas hoje? Lá em Lucas 23, justamente que fala quando os soldados, sobre as roupas do Lançaram Senhor... sorte nas vestes. Ali não era um jogo de azar, não. Ainda iremos entrar nos textos que mais ou menos falam sobre isso, porque tem sido desculpa, bem observado, Dani, de muitos cristãos hoje em dia dizer que o jogo, o sorteio é comum. Por quê? Porque, infelizmente, isso faz parte do nosso meio cristão. Um departamento X quer fazer uma festividade, faz um sorteio. Sorteio pode, bingo não? Como proceder com isso? Como proceder se de alguma forma você padece necessidade e o seu parente, que não é cristão, de repente tirou um milhar no jogo do bicho e vem te trazer uma ajuda? Você deve receber essa ajuda? Mas é do jogo do bicho, você não deve receber? Como isso funciona para o crente? Como você pode viver hoje com o seu coração tranquilo de não estar pactuando nem sendo de alguma forma conivente com o pecado alheio? A Bíblia trata, pelo menos em 2 textos principais, assuntos pertinentes a isso. Todos 2 escritos por Lucas. O primeiro, Dani citou, Lucas 23. Lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. O segundo, no livro de Atos, no primeiro capítulo, quando Judas morre, lançaram sortes para escolher o substituto de Judas, se seria Barsabás ou Matias. Isso é possível no meio cristão? Vamos observar os 2 textos? Vamos ver o contexto daquilo? O primeiro é feito por pessoas não cristãs. Eram soldados romanos que estavam ali no ato da crucificação de Cristo.
Qual o verso que tu viu? No versículo 33 em diante, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O que Jesus tinha, que podia ali ser repartido e, de alguma forma, ser lançado sorte sobre aquilo? Qual o tipo de situação ali a repartir? A ideia ali de lançar sortes foi quem ficaria com aquilo que o Cristo vestia como troféu. Quem seria portador de dizer que matou ou foi participante na morte daquele que se levantara naquele tempo com algo diferente, dizendo-se rei dos judeus. É possível que aquele tipo de objeto usado tenha sido, segundo o que diz aqui o dicionário, um tipo de pedra, de cheixo, como se fosse um tipo de adivinhação, de jogo, para ver quem levaria melhor. O mesmo objeto usado na escolha do discípulo que substituiria Judas. Mas aqui, embora fale de pessoas não cristãs, de soldados romanos, o contexto direto não dá muita ideia do motivo pelo qual eles fizeram aquilo. O texto de Atos 1, a partir do versículo 23, dá uma ideia melhor. Esse texto de Lucas, ele não tem um contexto direto sobre a questão do sorteio, ele apenas fala que lançaram sorte sobre as vestes. No contexto de Atos 1, pelo menos, a partir do versículo 23, traz uma ideia direta melhor sobre o assunto. Diz assim, Atos 1, a partir do 23. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Aí observa o versículo 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério, o apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Noutras traduções, tendo comum o voto. Então, entenda, eles tinham 2 pessoas para ocupar uma vaga. Essas pessoas tinham requisitos, precisavam estar com eles desde o tempo que Jesus começou a andar com eles. Então, eram pessoas que andaram com Jesus, pessoas piedosas, pessoas tementes, pessoas que tinham testemunho. Escolheram 2. E uma vez que esses 2 foram escolhidos, como dizer, esse vai ou esse vai? Será que eles estariam sendo partidários, escolhendo um em detrimento ao outro? Então, do mesmo modo, colocaram o nome dos 2, tiraram um, e aquele que foi o objeto do sorteio, aquele que foi escolhido, foi apresentado ao grupo. E o grupo, em comum acordo, concordou. Então, veja, o sorteio ali não havia intuito de enriquecimento, de vantagens, de alguma forma obter posses. Foi um sorteio única e exclusivamente com o intuito de separar alguém para aquele chamado. Não desqualificava o outro. Por quê? Porque não tinha sido um deles que tinha dito: olha, eu quero você, eu quero você. Lembra de Tiago e de João? Certa vez no ministério de Jesus, a mãe deles perguntou: eles podem ficar à tua direita? Ou seja, eles podem ser os mais próximos de ti? Se Jesus dissesse: podem, o que sentiriam os outros? A resposta de Jesus foi que aquele que quer ser maior, sirva.
seja servo. Hoje em dia, os sorteios têm um intuito diferente. Há sorteios, inclusive, nos meios familiares, em grupos de empresa, em grupos menores. Fecha um grupo de 10 pessoas, faz um valor comum a todos. Todo mês aquele valor é depositado e um daqueles recebe. Então, uma 10ª parte de cada um é contribuído durante 10 meses e cada mês um daqueles é contemplado com esse valor inteiro. Não há perda, porque todos participam iguais. O sorteio que, de alguma forma, o livro está condenando é esse sorteio com motivo de avareza, de ganância, de desejo de enriquecer. E nesse sentido, a gente precisa fazer a diferença entre os sorteios que hoje existem na igreja e os sorteios que são oferecidos como um modo de enriquecer. Em algum sorteio que, porventura, algum departamento venha fazer, há uma possibilidade de enriquecimento? Irmãos, vamos fazer uma reforma na salinha e precisamos da contribuição de todos. Então, alguém vai e doa, sei lá, um ventilador. Vamos sortear o ventilador. E cada um lá dá um nome, uma contribuição pequena. No final daquele período, sorteia o ventilador, alguém ganha o ventilador. Esse ventilador enriqueceu aquela pessoa que ganhou? Qual o intuito daquele sorteio? Favorecer os mesmos que participaram da campanha na reforma da salinha, na reforma da cozinha, na reforma, sei lá, na aquisição de cadeiras, em qualquer situação. Pastor Márcio, microfone, isso. A paz do Senhor, irmãos. Baseado nisso que você falou agora, eu estava aqui adentrando no tema, e quando você falou de título de capitalização, que muitas vezes vem no seguro de carro, algo que você vai fazer num banco que vem, entre aspas, a gente sabe que é uma venda casada, mas não é que você pediu, é que eles depois dizem a você, comunica. Então, não há ali, baseado no que você falou, justamente ninguém vai sair perdendo nada, entre aspas, naquela situação. O título de capitalização, muitas vezes, no final, quando você faz com o intento, porque o banco oferece, você tira depois de uma carência de 1 ano, por exemplo, você tira integralmente com as correções de uma caderneta de poupança ou outro indexador que tenha. E quando é dado assim, como no seguro de carro, eles dão como um bônus. Então, fazendo analogia com o que você disse, não seria errado a pessoa participar de uma proposta assim, né? De um sorteio que você ganhou. Porque não estaria prejudicando ninguém por causa daquilo. Entre aspas, eu não vejo nada que venha prejudicar alguém. Pelo contrário, eles colocam como atrativo para que você possa adquirir o produto de determinado banco, de determinada empresa. Era isso daí, eu queria que, se você tivesse outra visão, ou alguém tenha, colocasse aqui para que a gente fosse trabalhando. Mas é justamente isso. O pastor falou, e é bem pertinente isso, porque quando a gente fala de jogos, abrange tudo, engloba tudo. Mas quem faz um seguro de carro não está indo fazer um jogo, está indo fazer um seguro para um patrimônio que é dele. Uma vez que ele está assegurado, e dentro daquela situação há um bônus, há uma situação de um sorteio, e de repente a pessoa é contemplada, não é o intuito dela apostar aquilo ali, ela não escolhe nenhum número. Eu falo do jogo que é motivado a obter um resultado lucrativo. Porque, de certa forma, hoje o cristão, em tudo que faz, plano de saúde, seguro de carro, seguro, empréstimo, consórcio, financiamento, está vinculado a essas coisas. Quase tudo está vinculado a essas coisas. São vendas casadas, eles fazem a venda casada. Mas, se eu vou e aposto na loteria, o meu número é 3.
eu vou estar observando o sorteio para ver se o meu número foi sorteado. Mas se, do contrário, eu faço um seguro, sei lá, para o meu carro, muitas vezes sequer eu observo aquele número. Eu não acompanho os sorteios para ver se o meu número foi contemplado. A gente hoje vê isso em todas as coisas. A gente acabou de passar agora, dia 12 de junho. É uma data comercial, porque, acredito eu, mãe, pai, namorado, cônjuge, é todo dia. Mas existem datas comerciais que as pessoas promovem para que possam entregar e receber presentes, que o comércio tenha uma atividade lucrativa naquele período. E, dentro dessa perspectiva, o supermercado lá perto da minha casa colocou a seguinte situação: olha, nas compras a partir, sei lá, de tal valor, não sei o quê, você vai ter uma possibilidade de um sorteio. Então, terminei de comprar o que eu ia comprar e disseram assim: irmãos, isso aqui é para o senhor, bote seu nome, seu telefone ali na urna, que a gente vai sortear tal brinde, dia dos namorados. Quem sabe o senhor não ganha? A gente chega hoje em armazém de construção, a gente chega hoje em lojas de variedades e tem lá sorteio de moto, sorteio de carro, sorteio de não sei de quê. Sempre tem isso está vinculado hoje ao dia a dia. Isso é um atrativo que as lojas estão usando para poder, de alguma forma, atrair clientes. Olha, você está precisando de uma mercadoria, é uma necessidade, você vai comprar. Se você vai comprar num lugar que não oferece nada e você vai comprar num lugar que oferece um sorteio, eles talvez achem que isso é um motivo para chamar a clientela, para vincular o sorteio ao número de vendas. Se de repente você vai e é sorteado nisso, você foi jogar? Não. Você foi comprar uma mercadoria e você pagou por ela. O sorteio é um bônus, que é casado no lucro que a loja tem para poder oferecer aquele produto. Diferente de você sair com o intuito de fazer um jogo. Você faz um plano de saúde, aí de repente alguém liga para você: olha, você foi contemplado, você recebeu isso, você recebeu aquilo e tal. Está errado? Sim ou não? Não. É a mesma coisa do seguro do carro, pastor. Hoje em dia, essa questão da loteria, que eu falo, é porque assim, a gente faz um sorteio e acredita que, por pôr a mão dentro e sortear o nome, é um sorteio lícito. Mas aí a gente faz um sorteio em grandes proporções. E não há como se fazer esse tipo de sorteio manual. E alguém enumera ali para ter um controle daqueles bilhetes que é vendido e diz assim: esse número será sorteado por uma situação pública, por um órgão desse gestor de sorteio. Ah, está vinculado à loteria, então está errado. Vê só, um número não é um nome. Se de repente você escreve os nomes lá: João, Tereza, Maria, Fernanda, Joaquim, por mais ilícito que apareça, quando eu sorteio e de repente está ali o nome Pablo. Quem é Pablo? É meu filho. Estava arrumadinho, ó. O irmão sorteou o filho dele. Está ali, ó, Pablo. Ele escolheu. Por mais que não queira, vai parecer isso. Mas se tem um número apenas, olha, esse número aqui é o 105. Quem é o 105? Eu não sei. Vai ter que se conferir numa lista para ver aquele número 105, quem é. E se esse sorteio é feito de modo aleatório, por algo, um aplicativo, um programa, que não seja a minha mão escolher, será que tudo isso é viciado a ponto de dizer que existe um arrumadinho? Porque o que a Bíblia nos pede, como advertência, é um pedido que é ordem: abstenham-se da aparência do mal. Se o livro de ensino diz que não é permitido loterias, bingos e afins, tudo aquilo que de certa forma for similar, for genérico, for parecido, tem uma incorrência de dolo, de culpa. Eu, antes de ser cristão, joguei muito. E alguém, algum dia, nunca estudei isso, não sei quem, vinculou números a bichos. Então, 01 até 00, que é o 100, são formados de 4 em 4, que chamam grupos, e a cada grupo de 4 é destinado a um animal. Ainda que você nunca
tenha jogado nem conhecido esse tipo de jogo. Quando alguém, até em escola, até como criança, na chamada, o seu número é 24. De modo natural, as crianças mesmas brincam. Ah, é viado. Quem foi que disse, que ensinou, que de alguma forma propagou aquilo fora da jogatina? Ou seja, que é algo que permeia o dia a dia de modo comum. É algo que está vinculado, intrínseco, na sociedade que vivemos. Então, o que precisamos definir em nossa mente é que não é o jogo em si, abre aspas. Você pode, em casa com a sua família, brincar com um dominó, com um baralho. Videogame, no celular, jogos são diversos. Futebol, tem pessoas dentro da igreja que são jogadores de futebol, que participam de modo até de entretenimento de futebol. Mas até que ponto isso domina você? O meu time vai jogar com o time de fulano, vamos apostar para ver qual é o melhor. Não, a gente está apostando, é água, é Coca-Cola. Eu fazia comentários esses dias a respeito de alguns irmãos que temos, que de outra igreja, de outro lugar, usam de cerveja sem álcool. E eu ali comentava, qual é o intuito de alguém que se diz cristão, que se absteve dessa prática do álcool, da bebida, está tomando cerveja sem álcool? Qual é a lógica disso? Quer dizer, se não é para apostar, porque a aposta, de certa forma, vincula a nós um meio de obter vantagem na desvantagem do outro. Pense você, 2 times de futebol jogando. Até o pastor Williams brincou com isso quando esteve aqui. Ele disse, olha, vai perder os 2. E de repente faltou energia no estádio e o jogo foi cancelado. Perderam os 2. Pensa, terminou o jogo. Em o time A, existem cristãos. No time B, existem cristãos. E alguém declara após o jogo, na sua oração, Deus foi comigo, Ele me revelou que eu ia ganhar. Então, o Deus dele é diferente do Deus do outro? Que tipo de cristianismo é esse? Que Deus é a favor de mim e para que Ele seja a favor de mim, Ele tem que ser contrário ao outro. O que Jesus nos ensina é, ame os seus inimigos, abençoe eles, dê água, dê coberta, dê comida, ande com ele 2 léguas. A gente precisa entender que essa matéria de hoje não é, eu não jogo, então eu sou santo, mas eu desejo, de certa forma inconsciente, vantagens na desvantagem do outro. A gente falou em título de capitalização, algo muito comum hoje, falado até pela internet, essas questões de bitcoins, não sei de que lá, bolsas de valores. Se você parar para observar a bolsa de valor, qualquer dia da sua vida, você vai ver que a soma ali é 0. Soma 0. Existem pessoas, coaches do investimento, treinados para escolher ações que estão baixando, que provavelmente subirão amanhã. Aqui é a melhor linha de investimento que você pode fazer. Aqui é mais seguro. Aqui você vai ganhar mais, mas tem mais risco e tal. O que quer dizer soma 0? Que cada real que uma pessoa ganha, outro perde. Não existe multiplicação da moeda. A moeda escoa de um lado para o outro. Para que alguém consiga um ganho, é preciso que alguém consiga uma derrota. Aí a gente vai ver nisso outras situações que estão intrínsecas na igreja. E quando eu digo igreja, entenda, eu não estou falando da nossa congregação, eu digo igreja de forma geral. Morros, favelas, igrejas que vivem com valores obtidos de traficantes, de venda de arma, de droga, de tanta coisa ilícita, dinheiros do vilipêndio. E alguém vai dizer assim, não, se eu fosse pastor num lugar desse, eu não receberia esse valor. Mas há uma situação por trás. Eu vi hoje e ontem,
testemunhos a respeito disso, de pastores que dizem assim: se a gente negar receber essa ajuda do traficante, ele manda tirar a igreja. Ele vai oprimir os fiéis e pode me matar. Então a gente tira esse dinheiro do crime e investe em coisa boa. Então, de certa forma, aquela prática de tirar o dinheiro do mal para aplicar no bem, pode? Então pode, de repente, fazer tipo de jogos de loteria, porque você vai tirar o dinheiro do jogo e vai aplicar, sei lá, em cesta básica. Uma vez, Márcio tá, Raquel não veio, ou se veio, está na outra sala, eu escutei um testemunho de Raquel na congregação em Parque Recreio e achei muito interessante isso. Raquel dizia assim, certa mulher padecia necessidades, foi um testemunho de rádio, parece que ela escutou, padecia necessidades a ponto de fazer orações em voz alta na sua casa. Senhor, me ajuda, estou precisando do alimento, minha família está passando fome, e não sei o que, tal. Certo dia alguém ia passando na frente da casa dessa mulher e escutou a oração. E resolveu brincar com ela. Hoje está muito em moda essa história de pegadinha. Foi no mercado, fez uma feira com tudo, chamou 2 rapazes, mandou entregar na casa daquela mulher e dizer: diga a ela que ela está sendo abençoada, que ela está recebendo uma feira, mas quem mandou para ela foi o diabo. Se vocês fizerem isso, entregarem e disserem isso a ela, quando você chegar eu vou dar uma recompensa a cada um. X valor. Os rapazes foram, bateram na casa daquela senhora. Quando ela se deparou com a feira, ajoelhou-se, começou a chorar, agradecer a Deus, louvar a Deus e a bendizer aqueles homens que levaram. Terminou de agradecer e não fez menção de perguntar quem mandou a feira. Então o jovem, inquieto com aquilo ali, disse assim: a senhora não quer saber quem mandou, não? Ela respondeu e disse assim: não, eu não quero, porque acreditem numa coisa, quando o servo de Deus padece necessidade, Deus incomoda até o diabo para ajudar. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou, acima, transcende a graça. O que é que a Bíblia requer de nós? Que apenas nos abstenhamos da aparência do mal. Então, eu falava de manhã sobre isso. Você não joga, mas de repente um amigo, um parente, até foi dado o exemplo do seguinte: na minha infância eu tive amigos que porventura desencaminharam-se e adentraram a vida, vamos dizer assim, maligna. São hoje traficantes, bandidos, e de repente, em algum dia, por acaso, eles escutam: olha, meu amigo fulano tal está passando necessidade. E ele chega lá naquele carrão dele e diz assim: mas rapaz, tu hoje é um homem de Deus, glória a Deus por isso, não sei o que, toma aí para tu, para ajudar a tua vida. E alguém vai dizer assim: não, eu não quero essa ajuda não, porque vem de crime, vem de droga, vem de arma, vem não sei de quê. Qual é o Deus que nós servimos? É um Deus que faz acontecer pela sua palavra aquilo que não existe, que gera coisas que não existem. Então, de repente, foi a discussão da manhã. Essa ajuda vem de Deus ou do diabo? Você recebe ou não recebe? Recebendo, você está em pecado? Não recebendo, você está ignorando aquilo como possível ajuda de Deus? Veja que situação complicada. Porque para os dois lados há interpretações que podem ser organizadas nesse sentido. Ao mesmo ponto que a Bíblia diz que Deus cuidará de você, que Deus não te deixará só, que tuas necessidades serão supridas. A necessidade é real. A ajuda chega. A procedência da ajuda não é de Deus? Como funciona isso? Tem perguntas que infelizmente a gente não vai ter resposta. São situações de cada... Quer falar, Deudo? Tem situações de cada pessoa individualmente. Mas assim, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é um livro de pode e não pode, é um livro de conduta e prática. Você é cristão, confessou Jesus, confia que Deus proverá. De manhã até falei sobre isso na oração que fiz. Se a tua cura ainda não chegou, a salvação chegou.
se a provisão ainda não está como deveria, você está vivo, está aqui, você tem de alguma forma sido sustentado. Então, glorifica, exalta, enaltece o nome do Senhor e te abstém, te separa naquilo que cabe a você. Foge da aparência do mal. O que a Igreja de Deus define é que jogos, bingos e afins similares é necessário que nós nos abstenhamos. Então, se de repente você tinha prática até ontem de jogar numa Mega Sena, uma telecena, não é o título de capitalização, mas pensa, glorifica a Deus nisso. O texto que o pastor encerrou o culto da manhã foi 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, um texto que praticamente quase todos sabem de cor. Quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, que seja feito tudo para a glória de Deus. Imagina que você está na fila da loteria, para pagar a conta de luz. Aí, por curiosidade, você pega um volante daquele de um jogo qualquer e fica lendo. Olha, acumulou o prêmio tal. Aí na fila, lá no final da fila, você foi tentado dizer assim, paga a luz e faz esse jogo também. A moça do caixa não tem nada a ver, recebeu, a função dela ali é receber, deu a você, você saiu de lá. Aí domingo, essa moça do caixa chega na igreja. Ou está aflita numa parada de ônibus, você a encontra. Jesus é bom, Jesus te salva. Você confia no Jesus, irmão? Confio. Até que ponto? Como é que está a tua fé, crente? Está entendendo o que eu estou dizendo? Lá pertinho, onde a gente mora, tem um ponto que é alugado a uma banca de bicho. Talvez as pessoas que assistam pelo canal não entendam o que é isso. Aqui no Nordeste é comum, todo mundo sabe. É uma banca de apostas, de jogos, daqueles que são vinculados a bichos. Cachorro, gato, macaco, e o que a gente vê de crente. Olha, aí a gente chega por lá assim, como quem não quer nada assim. Às vezes, a minha garagem é do lado. É necessário que eu passe na frente. Paz do Senhor, irmão. Amém. Não, é para minha vizinha, viu? Que eu tô. Perguntei nada, meu irmão, entre você e Deus. É aquilo que a gente falou na outra aula. É uma linha de modo vertical. Você tem comunicação direta, o véu foi rasgado. Você não precisa de intercessor, de ninguém para fazer por você nada. De manhã foi cantado pelo grupo de louvor que Deus te conhece no oculto, no secreto. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Provérbio 15, versículo 3 diz que nada é oculto a Ele. Tudo Ele vê. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes. A Deus inventou, Ele sabe o que é patente. Nuas e patentes perante os olhos daquele que tudo vê. Procede com verdade, os tempos são maus. O Senhor fez uma promessa. Ele disse que vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja remida. Seja igreja de Deus, seja outro tipo de igreja. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Se você é nova criatura, o teu proceder, a tua atitude deve confirmar aquilo que você disse que é. Não sou eu, não são os oficiais dessa casa, nem o pastor, que vai estar segurando a tua mão, dizendo o que você deve e o que não deve fazer. As escolhas são individuais de cada um. E você é livre, em Cristo, para escolher como Maria a melhor parte. Busca no teu coração, se de alguma forma há uma angústia, uma ansiedade, uma necessidade de ter aquilo que você não tem, olha para dentro de si e vê aquilo que você é, porque você tem valor. Foi por amor a você que Cristo um dia se desfez de toda a sua divindade, viveu nessa terra como um homem, simplesmente porque te ama. Ainda que os outros tenham e você não, você tem algo essencial e único. O amor de Deus está sobre tua vida e o cuidado dele também. A hora se foi, a Adeudo vai ponderar ali. Se houver necessidade de resposta, a gente responde. Caso contrário, ele mesmo ora para encerrar. Tu passa o microfone para a Adeudo, Wilson, por favor. Obrigado, Paz. O Nobre fez uma colocação importantíssima. Questão da origem dos valores.
dar um exemplo básico. Quando uma quadrilha em tráfico de droga é presa e tudo aquilo que ela adquiriu foi através das drogas, independente da origem, o Estado, ele tira os impostos. Mesmo o Estado sabendo que tudo foi adquirido através das drogas, ele tira os impostos. Isto é uma atitude administrativa do Estado. Agora a pergunta é, se uma pessoa que tem uma vida ilícita, sabe que uma pessoa está precisando e ela manda uma ajuda, a pessoa deve aceitar? Aí é questão de fé. Se a pessoa acredita que não vai aceitar, porque isso é subjetivo, eu não posso me colocar na minha fé igual a sua. Um exemplo, teve um irmão que eu pregando para ele, foi na minha casa, eu disse, tu tem o quê? Ele disse, eu tenho tal doença. Eu disse, por que você não vai ao médico? Ele disse, não, eu tenho fé que Jesus vai me salvar. Eu digo, mas a medicina já tem condições de fazer a leitura e você se cuida. Ele disse, eu tenho fé, o suficiente. Ele tinha 20 e poucos anos. 6 meses ele faleceu. Foi fé ou foi ignorância? Foi ignorância, porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. O caso de Davi, Davi foi para os filisteus, não foi os filisteus? Lá ele sabia quem eram os filisteus, ele estava numa situação difícil, e ele mesmo assim se submeteu, entre aspas, a estar naquele lugar e ser ajudado por ele. Era questão de Davi não confiar em Deus? Não, porque ele sabia quem era Deus. Mas naquele momento era o único momento do recurso que ele tinha para sobreviver. E isso não justifica que as pessoas devem fazer coisas erradas. O irmão deve jogar na Mega Sena? Acredito que não, nem na Mega Sena, nem na Telecena, e muito menos no jogo do bicho. Porque se o irmão jogar na Mega Sena, ele pode estar cometendo pecado, porque vai de encontro àquilo que a Bíblia diz que é o princípio da palavra. Agora, se ele estiver jogando um jogo do bicho, viu, irmão Sócio? Conscientiza esse irmão que, além de pecado, ele está cometendo contravenção penal, ele pode ser preso por isso. Aí é mais agravante ainda. Se a Mega Sena é agravante, o jogo do bicho, ele, além de pecado, é crime. Somente isso. Obrigado. Mas é interessante pensar que até bingos, em alguns locais, inclusive aqui no estado, é contravenção. Ah, mas funciona em toda esquina. Funciona, mas é contravenção. O texto que a gente leu, a princípio, foi 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 10, Hebreus 13, 5 e 6, e Lucas 16, de 1 a 13. Um fato interessante é que aquele texto de Lucas 16 diz que o homem favorecido na injustiça louvou aquele mordomo infiel. E diz o texto que os filhos da treva são mais prudentes do que os filhos da luz. A gente precisa pensar, a gente está falando sobre jogo, sobre loteria, mas quantas vezes isso tem batido a porta do cristão? Você está passando, sei lá, hoje, possivelmente em todo canto você vai, engarrafamento. E quantas vezes a gente vê as pessoas pelo acostamento? É o furar fila. Isso é conduta de cristão? Ah, mas é só passar na frente, é só que é do mais sabido. Será que isso é conduta de cristão? Aí na frente tem um guarda. Aí o guarda pega você e vai anotar. Aí você para. Aí o guarda diz assim, irmão, passando pela contramão. Aí você diz assim, foi só hoje, eu estou com pressa, pela desculpa que você tenha. Faz o seguinte, eu não vou multar você não. Me dê um dinheiro aí para o Guaraná. Tem muitos irmãos que vão dizer assim, Deus abençoe seu dia, seu guarda. Que guarda bom. Era bom que toda corporação fosse assim. Você está louvando os filhos da treva. Você está sendo favorecido pela injustiça. Porque a justiça real era você ser punido pelo crime que você fez. Você saiu do lugar certo e está no lugar errado. Passou um sinal vermelho, estacionou numa calçada, fez um retorno irregular. Então, muitas vezes a gente diz assim, não, é a loteria, eu não jogo. Mas você dá suborno? Você faz um movimentozinho no seu medidor de água e de luz? Tem muita coisa, cristão, para que você pense que um dia você vai dar conta. Tem coisas que só você e Deus sabe. E a escola bíblica, ela serve para que você, de alguma forma, no seu pensamento, você seja confrontado e se abstenha de tudo aquilo que é a aparência do mal. Porque Deus vem buscar uma igreja, mas uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. Se de alguma forma o meu procedimento não confere
Ainda é momento de esquadrinhar o coração e corrigir aquilo que não está certo. Eu falava com alguém esses dias que disse cristão. Alguém que é muito íntimo, alguém que mora no meu coração. E alguém disse assim: eu já tenho Jesus. Tá bom. Certeza, certeza. Jesus não é religião. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Se você já tem Jesus, tudo bem. Tu está usando isso ainda? Ninguém aqui sabe não. Jesus não é o pai da mentira, Jesus é a verdade. Porque o texto diz o caminho, verdade e vida. Se de alguma forma essa pequena obstrução da verdade está na tua vida, você não tem Jesus. A pessoa parou e teve um choque de realidade. Porque era algo que ela escondia de alguém, que ela julgava não ser pecado. Mas o fato de mentir é da vontade de Deus? Eu não julguei, não condenei, não disse que ela estava errada, eu só apenas disse assim: se você já tem Jesus, ótimo, porque Jesus não é religião, Jesus está acima de religião. Mas aí quando eu saí, a pessoa pegou um cigarro e foi acender, e eu disse assim: a senhora não tinha deixado de fumar? Ninguém aqui sabe não. Eu digo: a senhora está mentindo para a sua família. Mentira não é de Jesus, Jesus é a verdade. Então precisamos pensar e botar os pingos nos is, porque o tempo está chegando, Jesus está voltando. Se você é professo do Rei Jesus, pensa, esquadrinha, esmiuça a tua vida, vê o que é que pode ser feito. Sobre jogos e loterias, como eu disse a você, você não vai achar um versículo na Bíblia que diga: não jogue. Mas você pode fazer a melhor escolha, é confiar que o Senhor Jesus vai prover. Sobre a questão da ajuda, que se você necessita e alguém vai te oferecer, aí entre você e Deus, julgue se aquilo é a resposta das tuas orações. Só você sabe o que você tem pedido, só você sabe o que você tem orado. E como disse o próprio Lutero certo dia, o diabo é apenas um cachorro acorrentado nas mãos do Senhor. Deus é aquele que faz a maldição virar bênção, é aquele que abunda em graça onde abundou pecado, superabunda em graça onde abundou pecado. Deus pode transformar sim toda situação contrária em uma situação boa. Mas será que de repente eu não estou inclinado àquele contraventor, dizendo assim: se tu quiser me dar um emprego, se tu quiser me ajudar e tal, será que eu estou pedindo a ele? Ou será que minha conversa tem sido na vertical? E na vertical a resposta chegou. Só você pode julgar isso. Só você sabe daquilo que acontece na sua vida e das orações que você tem feito. Pastor Márcio, ora para encerrar. O microfone está aí. O Wilson quer fazer uma aplicação também. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos mais em uma aula. Eu gostaria de, na verdade, também fazer um apelo àqueles que estão aqui e aos pais que estão nos assistindo e que vão nos assistir em algum momento, a trazer seus filhos para a escola bíblica dominical, né? Eu acabei de vir ali da sala menor, de 2 a 4 anos, e as professoras estão lá com o material preparado, tudo prontinho, mas cadê os abençoados dos alunos, né? Se os pais não vêm, acaba as crianças não vindo para a escola. Então, você que é pai, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você que está aqui ou que está em casa, traga seu filho para a escola, faça o que a Bíblia ensina teu filho no caminho que deve andar, não é isso? E, voltando ao tema, eu não poderia deixar como aluno dessa classe, ser bem rápido, que o assunto, o tempo já foi embora, que está bem claro na Bíblia, desde o Gênesis, que o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos dependentes de Deus. Dependente de Deus. Quando Ele criou o homem e a mulher, disse: não comereis desse fruto, Ele já disse: vocês vão depender de mim para não morrer, para viver eternamente e viver conforme manda o que eu já falei. Eu queria ler um texto apenas, que está bem fácil aqui. O irmão Sócio, nosso professor, falou das situações de favelas, de morro, e de onde vem algumas ajudas. Eu tenho um entendimento, irmãos, que Deus em algum momento na vida vai ajudar
quem estiver mais próximo de você para te abençoar. Mas nós devemos ser refém. A igreja não pode ser refém de atitudes assim. A igreja, a palavra do Senhor diz: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A igreja assim vai ser ajudada em algum momento, vai transformar aquilo em bênção, amém, mas não pode ser refém de uma situação como essa. E eu fico com as palavras do sábio Salomão, que dizem, Provérbios capítulo 30, o versículo 8 e 9, que ele diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O texto, mais uma vez, fala de dependência. Depender de Deus, irmãos. E quando a gente se volta a fazer um jogo, eu estou na fila, vou jogar uma quina, vou jogar uma mega, vou jogar, sei lá, esses negócios de clube, eu sou torcedor do esporte, vou botar R$5 no esporte. Irmãos, isso não é coisa de Deus, né? Isso não é coisa de Deus. Olha, a palavra do Senhor, como nosso professor já falou, diz assim em Timóteo, capítulo 6, onde ele leu o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências e insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Então, o que Deus quer de mim e de você? Dependência de Deus. E quem depende de Deus não vai atrás dessas coisas. Quem depende de Deus está na casa do Senhor. Quem depende de Deus está priorizando o reino dele. Priorizai o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisas vos será acrescentada. Amém? Essa é a minha participação para a aula. Amém. Bendito Deus, Pai nosso, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esta hora. Abençoa, Senhor, essa escola bíblica. Ó Deus, sê conosco em tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, ao superintendente da escola, Senhor, ao professor Sóstenes, aos professores, Senhor. Ó Deus, que a Tua obra, Senhor, seja mais ainda tomada pelo Teu Espírito Santo, que as nossas mentes, Senhor, estejam, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, e que a gente possa crescer, Senhor, no conhecimento e na graça do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.